Finalmente o Ilharão pagou o que ele devia ao Botafogo. Simplesmente recebemos nos últimos dias um Pix de 6 milhões de reais desse cidadão aqui. Pra quem não lembra, o Arão foi um dos melhores jogadores do Botafogo na temporada de 2015, que infelizmente era a Série B. E por ele ser um dos melhores jogadores do time, o Botafogo acionou uma cláusula de renovação automática. Estava escrito no contrato do Ilharão que se o Botafogo depositasse uma taxa de 400 mil reais na conta dele, o contrato dele se renovaria automaticamente para que ele ficasse no Botafogo em 2016. E isso aconteceu. O Botafogo renovou o contrato dele, só que o Arão devolveu o dinheiro pro Botafogo. E o Botafogo depositou o dinheiro de novo na conta do Ilharão. E aí, quando ele devolve de novo, o Botafogo descobre que ele já tinha assinado um contrato com o Flamengo. Claro, o Botafogo entrou na justiça. Curiosamente, o Botafogo perdeu em todas as instâncias do Rio de Janeiro, mas quando o Botafogo recorreu na Justiça de Brasília, o Botafogo conseguiu vencer o caso, só que o Arão protelou e entrou com todos os recursos e recorreu de todas as maneiras que ele conseguia, e demorou simplesmente 10 anos para que o cidadão pagasse toda a dívida que ele tinha com o Botafogo. Na época, ele tinha sido condenado a pagar 4 milhões de reais de multa por conta dessa quebra contratual unilateral. Só que, como eu disse, como ele está há quase 10 anos tentando recorrer na justiça, esse valor foi corrigido e no final, ao invés de pagar 4 milhões, ele teve que pagar ali 6 milhões e alguma coisa, dinheiro esse que não vai para o futebol do Botafogo e nem para a conta do John Textor. Como esse é um processo do associativo, todo o dinheiro do Botafogo, todo esse dinheiro do Arão, na verdade, vai para o Clube Botafogo hoje, presidido pelo João Paulo. Talvez com esse dinheiro ele consiga resolver todos os problemas lá do Remo, que está numa situação extremamente precária e a gente precisa falar sobre isso. Mas enfim, acabou a história finalmente de Willian Arão com o Botafogo, porque esse cidadão pagou o que ele deveria. Eu vi muito torcedor do Botafogo perguntando o real motivo do Álvaro Montoro não ter jogado ontem contra o São Paulo no Morumbi. O Glorioso foi derrotado por 1-0 e a gente sentiu muita falta do Montoro. A gente sabe o quanto o Montoro fez falta nesse jogo e também sabemos o quanto o David Ancelotti foi julgado pelo fato do Montoro não ter entrado. Na coletiva pós-jogo, o David disse que o Montoro ainda não estava pronto para jogos com essa pressão. Sabemos que o Montoro ficou fora da partida decisiva na Copa do Brasil contra o Vasco, porque ele estava com um problema gastrointestinal. E ontem, contra o São Paulo, o David disse que o Montoro ainda não estava pronto, porque o Montoro, inclusive, não estava treinando muito bem, ainda não estava 100% disposto, ou seja, ele ainda estava passando mal. O que eu não entendo é por que relacionar o Montoro, sendo que o Montoro não tem condições de jogo. Para que levar o Montoro lá para São Paulo, né, fazer o atleta viajar, sendo que ele não tem condições de jogo? Porque você ainda desgasta mais ainda um jogador que precisa de cuidados e você ainda irrita a torcida, que olha os relacionados, vê o atleta ali, depois vê o jogador no banco e ele não entra. Então a torcida começa a ficar com raiva do treinador. Outro jogador que a torcida reclamou bastante de não ter entrado foi o Santi Rodrigues. E o David também justificou o motivo pelo qual ele não colocou o Santi em campo. E disse que o atleta tem um problema de gripe. Sendo assim, o David disse que escalou 3 volantes contra o São Paulo, pois faltavam ponta direita. E a verdade é que o David, ele vem errando em algumas escalações, sim. Ele vem errando na escalação de alguns jogos, sim. Tem jogo que ele acerta muito, como acertou contra o Bragantino, que foi um time que deu muito certo ali. E tem jogos que, de fato, ele vem errando na escalação. Mas também vem contando com muitos desfalques, como no jogo contra o Vasco, que não pôde contar com vários jogadores mega importantes, como o Montoro. E contra o São Paulo, o David foi muito julgado, de fato, por ter entrado com 3 volantes. Porém, a gente não sabia que, além dos desfalques, ele não tinha peças para colocar. E aí tá o erro de planejamento mais uma vez. Faltam peças. O ano está quase acabando e o Botafogo ainda precisa de reforços. Mas não tirando o peso de algumas escolhas erradas do David. O David realmente vem errando em algumas escalações e às vezes ele erra na escalação e na hora de substituir parece que ele está ainda mais perdido e não consegue encontrar um jeito do Botafogo jogar bem. Mas agora eu quero saber de você, torcedor alvinegro, o que vem achando do David Ancelotti no comando do Botafogo.